Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Vamos caminhar mais um pouquinho? Hoje ainda é domingo, dia 21, olha só. Porque a nossa igreja está fechada e as crianças aqui da Igreja Batista da Redenção não puderam ter aula. Então eu estou gravando esse segundo vídeo, assim como a professora Isabela gravou 2 vídeos para as crianças de 3 a 7 anos, se eu não me engano. E nós vamos descobrir hoje o que a Bíblia fala sobre internet. Ué, será que a Bíblia fala algo sobre internet? Nem existia internet na época em que a Bíblia foi escrita. Pois é, mas como vocês sabem, a Bíblia deixa princípios sobre como nós devemos viver. E a Bíblia, sendo a palavra de Deus, Deus deixa aí princípios, prescrições, diretrizes, ordens, mandamentos de como nós devemos viver. E inclusive no lidar com a internet. Então, você que está assistindo esse vídeo pela internet, sabe que nós podemos fazer muitas coisas hoje por meio da internet, com o celular. Nós temos acesso a diversas coisas, filmes, vídeos, música, fotos, programas, jogos de computador, lives, conseguimos falar com outra pessoa, vendo a pessoa do outro lado do mundo. Nós conseguimos muita coisa, conseguimos ler livros e livros, visitar bibliotecas, até museus, através da internet. Só que tudo isso que nós fazemos com a internet é através dos nossos olhos. Lembra que eu falei para vocês que ia falar sobre o que a Bíblia diz acerca desses 2 camaradas aqui, desses 2 carinhas aqui? Pois é, tudo que nós fazemos na internet, nós usamos os nossos olhos. E será que nós podemos olhar tudo que tem na internet? Tudo nós podemos ficar lá horas e horas. Sobre esses horas e horas, vocês têm ali a aula que eu dei sobre o que a Bíblia diz sobre o celular, sobre a administração do nosso tempo. Se você gasta horas e horas na internet, no celular, no joguinho, seja lá o que for, veja esse vídeo sobre o que a Bíblia diz sobre celular, que eu acabei falando sobre o tempo, o modo como nós administramos o nosso tempo. Mas hoje eu quero explicar para vocês, quero mostrar para vocês o que a Bíblia diz sobre as coisas que nós vemos, as coisas que nós colocamos diante dos nossos olhos. Eu sei que alguns de vocês têm aí perfil no Instagram, no Facebook, nas redes sociais e navegam bastante na internet. Nós podemos fazer muita coisa boa na internet, muita coisa boa, mas também podemos fazer muita coisa ruim na internet. Muita coisa que desagrada a Deus, que desonra a nossa família e que contamina o nosso corpo. O nosso corpo? Como assim, pastor Isaac? Tudo que entra pelos nossos olhos vai contaminar a nossa mente. E contaminando a nossa mente, contamina todo o nosso corpo. Isso vai formar o nosso pensamento. Aquilo que entra pelos nossos olhos vai formar o nosso pensamento. E esse modo de pensar vai dirigir o modo como eu me comporto, como eu obedeço a Deus ou não. Se eu coloco diante dos meus olhos coisas boas, o que eu vou pensar? Coisas boas. Se eu coloco diante dos meus olhos coisas ruins, eu vou pensar coisas ruins e assim vou agir. Pois é, a Bíblia se preocupa muito com o que o crente põe diante dos seus olhos. Então eu chamo você a abrir a sua Bíblia lá no texto de Filipenses 4, capítulo 4 de Filipenses. Nós vamos ver uma listinha que tem no versículo 8. Você vai acompanhar aí uma listinha que existe no versículo 8. Eu vou explicar para vocês essa listinha que existe aí no versículo 8 de Filipenses 4. Você já abriu na sua Bíblia? Já abriu aí Filipenses 4, 8? Antes de lermos essa listinha, eu quero dar o contexto em que esse versículo está inserido. Que contexto que é? Se vocês olharem aí nos versículos anteriores, Paulo, que é quem escreveu a carta, o apóstolo Paulo, está falando sobre ansiedade. Não está falando sobre ansiedade? No versículo 6 ele fala: não andeis ansiosos por coisa alguma. E é muito utilizado esse texto.
inclusive nos dias atuais, em que as pessoas vivem ansiosas, né? Você já teve ansiedade? Será que vocês querem que eu faça um vídeo sobre o que a Bíblia diz sobre ansiedade? Se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre isso, deixem aí nos comentários, eu vou saber que vocês querem esse vídeo, tá bom? Mas o contexto desse capítulo, o contexto em que o versículo 8 está inserido é nessa questão de ansiedade. Sabendo que a ansiedade nasce no pensamento, nasce no nosso pensamento, e o nosso pensamento é formado por aquilo que nós ouvimos, por aquilo que nós vemos, por aquilo que nós aprendemos, principalmente com os nossos olhos. Eu quero que você utilize esta lista como critério para escolher aquilo que você coloca diante dos seus olhos quando você está na internet ou em qualquer outro lugar que você possa receber informação aí por meio dos seus olhos. Então, é claro, o contexto ali está falando sobre ansiedade. E Paulo vai dizer, esta lista que eu vou passar para vocês, é isso que deve ocupar o pensamento de vocês, de modo que vocês não andem ansiosos. É isso que vocês devem fazer para não andarem ansiosos. Mas eu digo que nós podemos expandir esse conceito que o apóstolo Paulo para dizer que isso deve perdurar por toda a nossa vida, não só para não andarmos ansiosos, mas para vivermos bem, para obedecermos o Senhor, para que os nossos olhos e o nosso pensamento sejam saudáveis diante de Deus, sejam puros, sejam sem pecado. E nós assim, diante da internet, podemos com esses critérios falar, não, isso aqui eu não posso ver, não posso, porque isso aqui, eu não posso seguir essa pessoa no Instagram, não posso, porque essa pessoa ela não bate aqui com a minha lista de Filipenses 4:8. Então você vai ter uma lista vinda da palavra de Deus para você avaliar o que você pode ou não ver na internet. Então acompanhe comigo aí, minha lista está aqui, Se você gosta de anotar, ela está meio cortada aqui em cima, mas dá para saber que é verdadeiro, né? O apóstolo Paulo vai colocar a lista de 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 características, 8 adjetivos, 8 critérios, 8 adjetivos daquilo que nós devemos colocar diante dos nossos olhos, por consequência, no nosso pensamento. Verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, boa fama, virtude e louvor. Vamos ler o texto, porque assim, solto parece desconexo, né? Vamos ler o texto aí, Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro. Hoje em dia, nós temos aí uma fábrica de fake news. Você já ouviu falar das fake news? Fake news é um termo moderno para mentira. É isso mesmo. O pessoal chama de fake news para abrandar as pessoas que fazem isso, pessoas que propagam mentiras. Eles falam, propagar fake news, né? Para ser algo mais bonito. Mas isso é mentira. O que é mentira, não corresponde com a verdade. Então você deve colocar diante dos seus olhos, para formar o seu pensamento, coisas que sejam verdadeiras. Vou dar um exemplo aqui. Às vezes as pessoas postam no Instagram, no Facebook. Na verdade, todo mundo faz isso. A grande parte das pessoas fazem isso. Elas gostam de colocar a parte boa da vida delas, a parte legal, quando as pessoas vão viajar e está lá naquela praia e fez aquela atividade e tudo mais. Mas isso muitas vezes esconde mentiras. Quando um casal coloca lá uma fotinho, está tudo bonitinho, às vezes dentro de casa está um pé de guerra. E aquela foto não corresponde, não diz a verdade sobre a relação daquele casal. E assim nós podemos avaliar muitas outras coisas na internet. Se nós sabemos que é mentira, nós não podemos dar ibope para aquilo, nós não podemos nos alimentar daquilo. Se eu tenho dúvidas, eu vou pesquisar mais a fundo. Se eu não encontrar a verdade, eu não vou aceitar aquilo como verdade. Eu tenho que colocar o que é verdadeiro diante dos meus olhos para formar o meu pensamento.
Então, se eu estou na internet, encontro algo duvidoso ou algo que já é claramente mentiroso, eu vou embora. Saio dali, isso é mentira, eu não vou me alimentar disso, não vou ver isso. Olha aí, segue a listinha. Tudo que é respeitável. Nossa, aqui é um problema. Tudo que é respeitável. O que é ser respeitável? É você ser digno de respeito. Você é uma pessoa que você olha e diz, aquela pessoa ela é muito respeitável, ela é digna de respeito, porque ela se dá ao respeito. Hoje nós temos o inverso na internet, o inverso nas redes sociais. As pessoas se ridicularizam na internet. As pessoas perdem a sua dignidade, perdem a sua vergonha na internet. São meninas expondo o corpo, colocando fotos ali praticamente nuas, seminuas, com roupas pequenas, expondo o seu corpo, perdendo o respeito. Isso, a internet fez isso, e nós não podemos colocar essas coisas diante dos nossos olhos, porque aquilo vai formar o nosso pensamento. Nós devemos ter muito cuidado, todos vocês, meninos e meninas. Eu citei o exemplo de meninas aqui, mas existem meninos fazendo isso também, e desrespeitando as mulheres, tratando mulheres como objeto. Isso é perder o respeito, isso não é digno. Eu não posso dar ibope, eu não posso dar os meus olhos para que vejam essas coisas. Então, se afaste disso. Se você segue artistas que fazem isso, se você segue pessoas que fazem isso, se existem crentes na sua igreja que fazem isso, os crentes você tem que alertar. Senhor, meu irmão, isso não é respeitoso, isso não é respeitável, ficar expondo o seu corpo na internet. E no caso das outras pessoas, artistas, pessoas que você nem conhece, pare de seguir, pare de expor os seus olhos a essas coisas vergonhosas, tá bom? Vamos seguir a lista aí, senão não dá tempo. Tudo que é justo, tudo que é justo. O que é ser justo? O que é ser justo? Quando vem à nossa mente a questão de justiça, é você aplicar a pena ao crime. Pelo menos vem na minha cabeça isso. Quando eu falo de justiça, é você aplicar a pena correta ao crime que foi cometido. Então, diante da internet, eu devo avaliar, eu devo buscar informações, conteúdo que sejam justos, que apresentem a justiça, e não coisas que favoreçam bandidos, que xinguem os policiais. Essas coisas nós devemos deixar de lado, parar de ver, parar de seguir. Por quê? Porque isso não é justo. Eu devo ser um defensor da justiça. Se cometeu crime, deve pagar. Se fez algo, merece o respeito, merece o louvor. Se fez algo de bom, merece elogio. A Bíblia diz: a quem honra, deve ser dada honra. Então, se a pessoa fez algo de bom, deve ser elogiada. Você pode aí, por meio do Facebook, Instagram, as redes sociais todas, aí você pode dar louvor às pessoas ali. Você consegue fazer isso aplicando a justiça aqui do versículo. Tudo que é, seguindo a nossa lista aí, tudo que é puro. Isso aqui já se perdeu na internet. Hoje em dia dificilmente você vai encontrar algo que é puro na internet, porque a internet está infestada de impurezas. Eu já mencionei aqui as pessoas desavergonhadas, mas tudo. Mas pastor Isaac, eu visito somente sites de coisas engraçadas. Mas você deve avaliar se essas coisas engraçadas são justas, são puras. Será que não tem palavrão? Piadinhas de duplo sentido? Pois é, se tiver essas coisas, não é puro. Então eu não devo consumir, eu não devo colocar diante dos meus olhos essas coisas que eu vejo na internet, tá bom? Tudo que é de boa fama. Olha só que interessante, tudo que é de boa fama. Aqui pode ser a ideia aqui de respeitável também, mas a
nós devemos consumir coisas, nós devemos estar no nosso pensamento, compor o nosso pensamento, coisas que diante de Deus, diante do Senhor, são de boa fama, são coisas respeitosas, são coisas admiráveis. Essa é a tradução literal dessa palavrinha aqui, coisas admiráveis. Então eu mencionei aqui, muita gente, eu sei, especialmente as pessoas aqui da igreja, eu sei que muitos seguem pessoas aqui, artistas, e eu às vezes eu fico surpreso, fico entristecido às vezes, porque eu vejo crentes seguindo incrédulos, curtindo as suas fotos, e coisas que não tem nada a ver. São pessoas que não são de boa fama, são pessoas que não são admiráveis. E está lá o crente seguindo, curtindo, vendo as coisas que aquela pessoa faz, as coisas não respeitosas que ela faz, coisas que não são puras, e está lá seguindo. Nós somos crentes, nós devemos utilizar o critério de Deus para consumir as coisas na internet. Então eu devo olhar, isso é admirável, isso é de boa fama, essa pessoa que eu sigo, essas coisas que eu vejo são de boa fama? Se não forem, eu devo abandonar imediatamente. A internet, vou abrir um parênteses aqui, a internet gerou um problema psicológico, um problema do coração, de pecado, claro. Eu falo psicológico porque atua na mente, no pensamento das pessoas, né? Mas um problema que está no coração. Eu sigo, por exemplo, eu vou lá e começo a seguir vários artistas. Qual é a minha motivação para seguir esses artistas? Às vezes, eu quero ser como eles. Não sei quais pessoas você segue, mas às vezes eu posso estar motivado por ser como eles. Então eu quero seguir eles para ser. Eu vou seguir lá vou falar Brad Pitt, vocês nem sabem quem é o Brad Pitt. Justin Bieber, vou lá seguir o Justin Bieber. Espero que vocês saibam quem é Justin Bieber. Seguir o Justin Bieber porque eu quero ser igual a ele. Quero cantar que nem ele, ser rico que nem ele. Mas isso vai gerando, ao longo dos anos, ao longo do tempo, uma frustração em mim. Por quê? Porque o tempo vai passando e eu não consigo ser igual ao Justin Bieber. E Deus às vezes não quer que eu seja igual ao Justin Bieber. Mas eu vou alimentando aquilo no meu coração, alimentando, vendo as fotos e vendo como é que ele segue a sua vida. E aí eu me sinto frustrado, entro em depressão, fico triste, a minha vida é uma desgraça, começo a reclamar e murmurar contra Deus, porque a minha vida não é igual à do Justin Bieber. Então tomem muito cuidado para isso não acontecer na vida de vocês. A vida de vocês é controlada por Deus, é Ele quem determina os nossos passos, é Ele quem cuida de nós, e é Ele que vai dizer quem nós seremos no futuro. E nós devemos nos submeter à vontade dEle. Esses desejos que nós temos, nós podemos sim querer ter um emprego melhor, ter um salário legal, morar numa casa legal. Sim, nós podemos trabalhar para que isso aconteça, mas se Deus não quiser que isso aconteça, nós devemos aceitar a sua vontade com alegria e com submissão. Mas eu vivi a minha vida inteira e não fui igual ao Justin Bieber, não fui rico, não fui famoso, mas no final da minha vida eu estarei satisfeito, porque eu segui a Deus, servi a Ele e servi a sua igreja. É isso que deve me satisfazer. Fecho o parênteses, mostrando aí que vocês que seguem muitos artistas podem incorrer nesse problema aí. Podem incorrer e alimentar isso no coração, achando que vão ser isso ou aquilo, e a vida vai seguindo, Deus vai levando vocês para outra direção. Tá bom? Muito cuidado com isso, muito cuidado. Isso acontece, inclusive, olha como a internet é perigosa, olha só, as redes sociais são perigosas. Isso vai gerar, se nós não tivermos a cabeça no lugar, a cabeça em Deus, isso vai gerar inveja entre nós, sabia? Vai gerar inveja entre as pessoas da igreja. Mas o meu amiguinho está viajando. Nossa, ele foi para Disney e eu sou pobre, eu não vou para Disney. E eu começo a reclamar com meu pai e com a minha mãe porque a gente não vai para Disney.
e fico alimentando aquilo no meu coração, porque aquele amiguinho tem uma vida melhor, que eu acho que é melhor que a minha. E aí, no fundo, eu estou reclamando contra quem? Contra o meu pai e minha mãe? Não, contra Deus. Porque é Deus que nos dá as condições em que vivemos. Então, esse é o grande problema. Tá bom? Vamos seguir a nossa lista aqui. Tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Se existe alguma virtude, se isso é virtuoso, se isso é bonito, aqui se há algum louvor, se isso merece ser falado, se isso merece ser propagado, é isso que eu devo consumir com os meus olhos, consumir na internet. Então essa listinha que vocês têm aí de 8 critérios, olha só, 8 critérios: verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, boa fama, virtude, louvor, deve servir para vocês encontrarem coisas desse tipo na internet e consumirem coisas desse tipo na internet. Não estou falando que você deve só assistir sermões sermãos na internet, não. Sermãos ou sermões? Ou ficar só lendo livros. Não, você pode ver. Eu sigo páginas de humor, gosto de rir, dar risada na internet, gosto de ver gente caindo. É engraçado, mas eu tenho que tomar cuidado com essa lista e colocar diante dos meus olhos, porque aquilo vai formar no meu pensamento somente coisas assim. Olha só lá, esse é o versículo que vocês têm que decorar. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Abra sua Bíblia aí em Mateus 22, vocês vão ver aí como Jesus falando acerca dos olhos. Ali o contexto também é sobre ansiedade. O contexto que Jesus está falando sobre os olhos é sobre ansiedade e pessoas que... um contexto ali de olhar e querer as coisas. Você olha e você quer, você deseja as coisas. Olha só o que Jesus diz no versículo 22 de Mateus 6. Mateus 6, 22. São os olhos a lâmpada do corpo? Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. O que eu disse para vocês no começo. Se eu consumo coisas boas com os meus olhos, o meu pensamento vai ser bom e todo o meu corpo vai ser bom, porque eu vou estar ali com bons pensamentos. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Aqui é o contexto da pessoa olhar e querer, de desejar as coisas. E aí o olho, o que ela vê, vai ditar isso, porque vai afetar todo o seu corpo, inclusive o seu pensamento. E eu quero lembrar para vocês que às vezes nós achamos que estamos sozinhos. Quando estamos com o nosso celular, quando estamos com a nossa sozinhos em casa, ou às vezes em algum lugar, e ninguém está olhando, ninguém está vendo. Olha só onde estão os olhos do Senhor. Os meus olhos estão aqui comigo, eu sei o que eu estou vendo, mas será que alguém mais sabe o que eu estou vendo? Olha só. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. O que você faz na internet? É bom ou é mal? Saiba que Deus está olhando junto com você, tá bom? Deus abençoe vocês, nos vemos semana que vem, tchau, tchau.